Olá, sou Adriana Poteschi, autora do livro Vencendo os Traumas que Nos Prendem, e estamos numa trilogia a respeito do abuso sexual. Falamos das consequências, falamos do perfil do abusador e hoje nós vamos falar das pessoas que acabam sofrendo, são os nossos amados que acabam sofrendo algo que não cabe a eles. Por exemplo, mães que não perceberam o abuso, maridos que você nem conhecia quando aquilo aconteceu, pessoas como os nossos filhos que podem pagar um preço alto. Vamos começar falando das mães. Existem crianças que ficam muito magoadas internamente com aquelas mães, porque elas dizem: como que aquela mãe não percebeu? Como que a minha mãe não percebeu que meu pai abusava? Aqui existe um mecanismo de defesa psicológico, porque vejam como é difícil, principalmente se é o esposo que está abusando do próprio filho. Esse mecanismo impede, passa na cabeça daquela mãe que sim, que pode estar acontecendo algo de errado, mas esse mecanismo de defesa é muito forte e ela nega. Não, imagina, isso jamais aconteceria, ele só deu um abraço de pai, ele só estava tomando banho com a filha, aquele gesto não quer dizer nada. E elas acabam enganando a si próprias. Se você passou por isso, se você percebe que sua mãe é assim, vai precisar perdoá-la, porque não é uma maldade dela, não é porque ela não te ama. Outras mães não perceberam, porque o abusador é tão manipulador que jamais deixou pista nenhuma para que essa mãe percebesse. Lembro de uma paciente que a mãe pediu para ir buscar pó de café no vizinho e foi ali que ele abusou a primeira vez. Essa mãe não tinha culpa, confiava naquele vizinho, eram até compadres, eram muito próximos. Então, essa mãe também precisa ser perdoada de dentro de você. É como libertar essa mãe de dentro de você. Agora, existem as mães que são coniventes, sim. Elas sabem, elas percebem e elas não querem perder seus homens. E elas são muito cruéis com as filhas. E elas entram num nível de competição com essa filha horrível, porque elas de alguma maneira pensam que a culpa é da filha e se tornam agressivas com essa filha, extremamente destrutivas na vida dessa filha. Em alguns casos a gente aconselha, se afasta sim dessa mãe, para que ela não te machuque ainda mais. As outras pessoas que sofrem são os maridos das mulheres que foram violentadas, que passaram por abuso. Existe uma projeção onde eu entendo e penso que aquele marido é como aquele homem que me machucou, que me abusou. Mas você vai precisar entender que atrás de seu marido tem um muro. Coloca esse muro atrás dele, que separa, sim, que separa esse marido daquele homem que te machucou. O teu marido te deseja, sim, de corpo e alma, e que bom que ele te deseja de corpo e alma. E porque te ama, ele quer o teu corpo. Só isso, só por amor. Então trabalha essas emoções dentro de você para que você consiga transpor essa visão de homem. E por último, os nossos filhos podem pagar um preço muito alto se você que ouve esse vídeo não conseguir se libertar desse trauma, porque existe sim a tendência do trauma se repetir. E a gente não quer que isso aconteça de novo com os nossos filhos, não é mesmo? A gente quer que os nossos filhos sejam livres para poderem amar os seus amados, para poderem constituir suas famílias. Outro dia, entrevistando uma colega, ela me disse que uma amiga, uma paciente, aliás, que tinha sido abusada, teve 3 filhos homens e os 3 filhos casaram com mulheres abusadas. Isso não é forte? E mulheres que tinham dificuldade na sexualidade. Então a gente precisa romper. Quando as histórias se repetem, é porque se está preso nesse trauma. E a vida é como uma espiral, se está dando voltas e se repetindo aquilo. Eu preciso quebrar essa espiral, eu preciso me curar. E aqui eu lembro de uma querida amiga, Ana, que também é psicóloga. E ela passou por abuso sexual na infância, que era causado pelo próprio pai. Quando o pai percebeu que ela estava crescendo, ele parou. A mãe saía cedo para trabalhar,
Ele ia em direção à menininha, a menininha saía correndo, querendo pular a janela, só que ela era muito pequenininha. Então, enquanto o pai abusava, ela dizia assim: eu sou a Ana e tenho 4 anos. Eu sou a Ana e tenho 4 anos. Depois o pai parou e essa menina guardou aquilo dentro de si e num encontro, num retiro, ela lembrou de tudo. Ela vomitava nesse encontro, ela vomitava nesse retiro. E ela ali precisou, sim, buscar ajuda psicológica, ajuda terapêutica. No livro eu abordo sobre a linha MDR, que é uma linha específica para traumas agudos, reconhecido pela Organização Mundial da Saúde para esses traumas. Então, busque sim ajuda. É um trauma que traz muitas marcas, inclusive no cérebro. Enfim, a Ana, a menininha de 4 anos, cresceu, casou-se e começou a ter problema com o marido. E aí ela buscou esse tratamento para poder ficar livre, para poder sim amar esse marido. E ela conseguiu, só depois que perdoou o pai. É difícil, eu sei que é difícil, muito difícil. E é um processo. E nesse processo talvez você sinta muita raiva desse pai por algum tempo. Só depois que essa raiva sair, vai começar o perdão. Respeita esse tempo, tá? Nós vamos terminar esse vídeo com uma poesia linda que Ana Beatriz Dias Pinto fez para introduzir o capítulo sobre abuso. Abusos sentidos. Tem dias que certos segredos urgem. Eles vêm à tona com força e no meio da tempestade precisamos sobreviver. Tem vezes que passamos uma vida consertando a casa, o telhado, os vazamentos. Talvez para muitos essas coisas não importem. Acabamos nos acostumando com isso e é o que assusta. No meu sótão empoeirado, me pego relendo palavras pronunciadas em orações antigas, lágrimas que ecoam de uma infância perdida, de uma história de vida marcada e que talvez impediu o amor de se instaurar. A primeira vez que limpei tudo aquilo, tive a sensação estranha, confusa, de ter perdido minha identidade. Mas só quando entendi a importância de olhar para fora e aparar o jardim, jogar fora toda a sujeira, é que meus pés descalços tocaram com muito mais intensidade o sabor da vida e a grama macia. Acolha essas palavras e sai para a vida. Sai dessa gaiola que te prende.